Olá, meus amigos, aqui quem fala é o pastor Gerdau. Estou aqui ao vivo, aqui agora, na minha página do Facebook. Comecei a transmissão aqui pela live na página do YouTube, onde o outro celular não está carregando. Então provavelmente pode ser que descarrega da página do YouTube. Você que está no YouTube, se de repente a transmissão for cortada, é porque descarregou a bateria. Mas você pode ir diretamente lá para minha página do Face, certo? Você que já é meu amigo, você já vai estar lá, já vai entrar, a live vai estar rolando. Mas você ainda que não é meu amigo no Face, não me segue no Facebook, é só digitar lá Pastor Gerdau, aparece lá no Facebook, Pastor Gerdau, tá? Que aí aparece, eu vou estar na live. Mas mesmo assim, caso ele desliga e eu não terminar a transmissão e eu ver que vai faltar bastante, se eu souber que vai faltar bastante conteúdo, o que eu vou fazer? Vou baixar a live do Face e vou jogar também na minha página do YouTube também, para que depois você possa acompanhar, tá? Então nós estamos aqui ao vivo, tá? Vamos para o que nos interessa. E sábado passado não pude fazer a live, né? Então tem dia que vai dar, tem dia que não vai dar. Mas nós estamos aí. Desde eu comecei a fazer a live, tanto no YouTube como no Facebook, eu comecei a falar muito sobre o Apocalipse. Tanto é que o nome é Apocalipse, o início do fim. E eu comecei a falar sobre a marca da besta, comecei a falar sobre o anticristo e comecei a falar sobre o falso profeta. Então eu dei um avanço, comecei. Na verdade, a primeira mesmo foi falar sobre o arrebatamento. O que nós vamos falar hoje aqui é do Apocalipse do capítulo 12. Inclusive eu ia pular o 12 e o capítulo 13 para diretamente do capítulo 14. Porém, era necessário que eu falasse do capítulo 12, porque o Apocalipse, o livro do Apocalipse do capítulo 12, ele é muito importante no contexto geral do livro do Apocalipse. Então ele é muito importante. Então por isso que eu precisava realmente falar sobre o Apocalipse do capítulo 12. Porém, no próximo sábado, eu vou pular o capítulo 13. Por quê? Porque o capítulo 13 ele fala justamente do anticristo, da marca da besta e do falso profeta. São coisas que eu já falei no início da transmissão. Claro, lá na frente eu vou voltar a essas partes. Então, daí no próximo sábado, eu vou para o capítulo 14, cujo título é Um anjo prega o evangelho e o lagar da ira de Deus. Esse é o título do capítulo 14, que vai ser no próximo sábado, em nome de Jesus, se der tudo certo. Claro, se eu não puder fazer a transmissão, vou avisar. Provavelmente eu posso estar pregando, né, nas igrejas. Enfim, de repente pode acontecer alguma coisa. Porém, já está marcado para o próximo sábado, um anjo prega o evangelho e o lagar da ira de Deus. Então, essa na verdade, será o título do próximo sábado. Mas o título de hoje, do capítulo 12, se chama A Guerra Chega Até Nós. A gente vai falar de assuntos interessantes do capítulo 12. A gente vai falar sobre a batalha do céu, de como vencer a Satanás. E falar o quanto que hoje essa guerra chegou até nós. Então, a gente vai abordar esse assunto. Se você está comigo, pega a tua Bíblia. Eu gostaria que você me acompanhasse. Nós vamos ler diretamente o Apocalipse do capítulo 12, tá? E se você não tem, anota aí para você ler depois. E é muito bom que você leia, é muito bom que você pega, porque tudo aquilo que um pregador for falar, seja no altar, seja na transmissão, pegue a Bíblia, faz a anotação, tá? Para que lá na frente você
não venha cair no engano, porque é o que tem muita gente. Por que tem muita gente que está sendo enganada? Por que tem muitos falsos profetas? Por que tem muita gente que é enganada? Porque não acompanha na Bíblia. Não acompanha. Não acompanha na Bíblia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Pode ver aqui, está baixando, está com 53%, tá, pessoal? Pessoal do YouTube, fique esperto. Se a transmissão cortar, vai lá para o meu Facebook, tá? Por exemplo, tem um ditado que diz assim, não se cai nenhuma folha da árvore sem a permissão de Deus. E tem gente que acha que isso é bíblico. Na verdade, não é bíblico. Isso daí nem está na Bíblia. Não existe esse tipo de coisa. Não na Bíblia. Né? Não na Bíblia. Então tem gente que acha que isso está na Bíblia. Por quê? Porque não lê a Bíblia, não acompanha a Bíblia. Então por isso que tem muita gente que cai no engano. Por isso que tem muita gente que tá tendo problema. Por isso que tem muita gente que é enganado facilmente, porque não lê a Bíblia, não acompanha a Bíblia, não vê nada da Bíblia. Tem muita gente que até sabe que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas como dizer que Deus é amor se não lê a Bíblia? Quer dizer, não basta somente ler, mas a não ser praticar a palavra de Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito importante. Como diz Davi lá em Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então essa é a palavra de Deus, você tem que ter em mãos, é a tua arma, tá? É o que vai abrir os horizontes para você. Aqui está tudo. Tem pessoa que fala, Deus, fala comigo, achando que vai ouvir uma voz do céu, achando que vai acontecer alguma coisa estranha, mas de repente Deus até fala, não, é só você abrir a Bíblia que eu já estou falando com você. Porque aqui é a palavra de Deus. E às vezes tem aquelas pessoas que são ignorantes. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi escrita por homens. Mas foram homens usado e inspirado pelo próprio Espírito Santo. É a mesma coisa se for querer escrever um livro. Por exemplo, eu quero escrever o livro do Apocalipse. Tudo isso que eu estou falando para você no período da transmissão é o livro. É o livro. O que eu tenho aqui separado, que eu acompanho, é o que eu vou escrever. Mas tudo tem que ser quê? Inspirado pelo Espírito Santo. Não pode ser algo meu, não pode ser algo de mim, ou porque aprendi numa teologia. Não, tem que ser inspirado pelo Espírito Santo. Então, existem algumas coisas que você vai ter que aprender, um pouco da teologia, um pouco daqui, um pouco dali, mas não pode interferir na verdadeira pregação do Evangelho, que é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então é isso que a pessoa tem que se espertar e ficar esperto com essas coisas, tá? Então vamos lá. Olha como que é interessante. Você sabe que o Apocalipse, ele é um livro cheio de símbolos. E as pessoas, muitos não gostam de ler a Bíblia, principalmente o Apocalipse, porque diz que é muito difícil de interpretar. Realmente ela é um pouco difícil de interpretar. Mas o Apocalipse ela é muito importante, ela precisa sim ser que você aprenda sobre isso daqui. Porque são pouquíssimas igrejas que falam sobre o Apocalipse. O que a igreja fala mais sobre o Apocalipse, ela fala mais sobre as 7 cartas das igrejas. Né? Onde que tem igreja que eles vão lá e dão uma paulada na cabeça do povo. Então eles usam muito o Apocalipse, usando justamente as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas. Mas dificilmente se fala um pouco sobre o falso profeta, a marca da besta, sobre o anticristo. Então dificilmente fala sobre as 7 taças da ira de Deus, que aí lá na frente a gente vai falar, das 7 trombetas que a gente já falou, né? Então, quer dizer, são coisas que pouquíssimas igrejas estão falando e que pouquíssimas igrejas hoje estão abordando os assuntos. Então eles querem falar em outras coisas, só querem profetiza daqui, profetiza, e faz isso, faz aquilo, mas
abrir os olhos do povo pelo que está acontecendo e pelo que vai acontecer, está difícil isso nas igrejas. Está muito difícil. Então temos que pregar o verdadeiro evangelho, tá? Então você vai entender aqui comigo, né, perfeitamente. Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, ó, já está em 51%, infelizmente, né? Esse celularzinho está meio ruim mesmo. Mas vamos lá então. Abre comigo no Apocalipse do capítulo 12. Vamos falar sobre Apocalipse do capítulo 12. Diz assim. Deixa eu baixar um pouco o som. Isso. Apocalipse do capítulo 12. O meu título na Bíblia está assim: A Mulher e o Dragão. Esse que eu vou falar aqui é algo muito forte. Algo muito forte que vai mexer com a tua religião. Não vou aqui atacar a religião de ninguém, mas vai mexer com a tua religião. Vai mexer com aquele que interpretou mal isso daqui, tá? E muita gente se engana com isso daqui. Então você tem que entender o símbolo e entender o que aborda aqui no Apocalipse. Então o Apocalipse, no capítulo 12, diz bem assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua embaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Eu vou explicar bem certinho isso daqui. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças 7 diademas. Então eu vou explicar para vocês isso daqui. E a sua cauda levou após a si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Olha só. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui já fala da ascensão do nosso Senhor Jesus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então vamos parar por aqui por enquanto. O Apocalipse do capítulo 1 do versículo do capítulo 12, desse que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 6, fala de uma mulher que engravidou, certo? Vestida de sol e que tinha o que? A lua, né? As estrelas sobre os seus pés. Então, tinha o que? Vamos lá ver de novo aqui, que eu me perdi rapidinho aqui. Que estava grávida com dores de parto, né? Uma mulher vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés. A religião interpreta dizendo que isso daqui seria a tal da Maria, né? A religião, não vou falar, mas a religião fala que está citando aqui Maria. Mas na verdade não é Maria. A Bíblia, quando se trata da mulher aqui, está falando justamente que essa mulher representa os fiéis de Israel, das quais o Senhor Jesus veio ao mundo. Então, essa mulher aqui, que está sendo representada pelo livro do Apocalipse, do capítulo 12, não se fala da tal Maria, se fala do povo de Israel.
se fala unicamente dos judeus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é judeu. O Senhor Jesus veio dos judeus. Aonde diz a Bíblia não fala que a salvação veio dos judeus. Para você entender, o dragão vermelho citado aqui após falar da mulher é o próprio Satanás. 10 chifres e diademas, ou seja, coroas, que representam as suas astúcias e poder. Então o diabo, na verdade, ele se coloca em nosso caminho, buscando oportunidade para nos devorar. A sua intenção é impedir a qualquer preço que sejamos salvos. Há duas coisas que Satanás tenta todas as suas forças. O que ele tenta fazer? Ele que as pessoas nasçam de novo e tragar aqueles que ele não consegue impedir que nasçam. Então ele vai fazer de tudo. Então essas pessoas que nascem de novo, ele tenta tragar, ele tenta destruir e impedir aqueles que querem nascer de novo. Então, isso daqui do capítulo 12 que nós limos até agora, se fala unicamente do próprio Israel. Por quê? Porque Satanás tem raiva do povo judeu. Satanás tem raiva de Israel, porque foi de lá que veio a salvação. A salvação não veio do povo brasileiro, não veio do povo argentino, não veio do povo do Japão, do Chile, da China, da Venezuela, da Colômbia. Não, veio unicamente de Israel. Por isso que Israel é um povo mais perseguido por todas as nações. Tanto é que no dia do Armagedon, no livro do Apocalipse, lá para frente, da guerra do Armagedon, todas as nações, inclusive o Brasil, vai atacar Israel. E isso vai ser feito lá no Armagedon. É onde que vai vir o próprio Senhor Jesus, vindo com o seu cavalo do céu, e junto com ele todos aqueles que já foram arrebatados para guerrear. Então essas nações vão sumir do nada, vão se curvar diante de Cristo, porque Israel vai ficar preso ali. Então o povo de Israel é perseguido por causa disso, até no dia de hoje. Claro, não estou dizendo que alguns dos judeus são os santinhos, não estou falando sobre isso, não é todos eles que são santinhos. Inclusive tem judeu que é ateu, tem judeu que não acredita em Deus, tem judeu que também não vale nada, certo? Mas também tem aquele judeu que realmente faz parte da descendência, faz parte mesmo da vida de Cristo e aonde o Senhor Jesus nasceu. Então, a mulher aqui citada não é a Maria, como muitos falam. Ah, é a Maria que intercede por nós. Está errado. Maria não intercede por ninguém. Quem intercede por nós é o próprio Senhor Jesus. Não existe negócio de Maria intercede por nós, Maria daqui, Maria de lá. Não, é o próprio Senhor Jesus. E é isso que o diabo quer que as pessoas acreditam. Tanto é que Maria morreu. E aonde você acha que ela está? Você acha que ela está lá no céu? Não. Ela está apenas no paraíso, junto com aqueles que morreram com o Senhor, morreram com Cristo, morreram salvos. Tá? Os que morreram ontem salvos, que estão morrendo hoje salvos, vão tudo lá para o paraíso. E os que morrem sem Jesus, do paraíso não vai, mas vai para o Hades, ou seja, para o inferno. Aí depois do inferno, aí vem o lago de fogo, o enxofre, que é bem mais pior do que o inferno, porque a Bíblia mesmo fala que até o inferno vai para o lago de fogo e enxofre. Então, para você entender. Então, a mulher aqui, ela é simbolizada pelos judeus. Porque o Senhor Jesus veio dos judeus. Então, quando as pessoas odeiam o povo judeu, como a gente vimos aí, que envolveram a política no meio, aí a esquerda acaba odiando, chama que Israel é isso, que o povo de Israel é aquilo. A gente recentemente vimos aí o massacre que aconteceu com aquele povo de Israel. Aí depois, quando Israel resolveu fazer o contra-ataque,
né, de vítimas se tornaram maus. E ainda romantizam demais esse tipo de pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que toda guerra, quem sofre é o povo. Independente de que lado for, quem sofre é o povo. Por quê? Porque é o povo que fica no fogo cruzado dessa guerra toda. Mas quando começa a perseguir o povo, quando começa a perseguir os judeus, quando começa a atacar os judeus, quando começa a odiar aquele povo judeu, nada mais, nada menos, você está perseguindo o Senhor Jesus, você está odiando a Cristo, você está odiando o povo dele. Eu preguei sobre as duas testemunhas. E preguei também sobre os 144 mil selados de Israel. Os 144 mil selados, unicamente judeus, que vai ser no período da grande tribulação, eles vão se espalhar pelo mundo a sair para pregar o Evangelho. Eles mesmos vão anunciar o Senhor Jesus. Eles vão falar com as suas bocas Jesus. Porque se a gente chegar lá em Israel e falar Jesus, para eles é uma blasfêmia. Porque eles negaram Cristo, eles negaram Jesus. Mas as duas testemunhas que eu preguei, que seria assim, Moisés e Elias, eles não vão estar pregando para o mundo. Ao contrário, eles vão estar unicamente lá em Israel, unicamente para se tratar diretamente com o próprio judeus. Então haverá um momento em que o próprio Deus de Israel vai tratar pessoalmente com o povo judeu. Por isso que o anticristo vai enganar aquele povo. O anticristo vai enganar muitos judeus. E os judeus vão achar que o Senhor X, que eu chamo de anticristo porque não sabemos o que é, vai achar que ele é o Messias. Ainda mais se for liberado para fazer ainda mais foi liberado para fazer o terceiro templo. Porque praticamente está tudo preparado. O que o povo quer é voltar a fazer seus sacrifícios, como antigamente. E para isso eles precisam do terceiro templo. Eles precisam reconstruir o templo. E o único que vai fazer essa liberação da reconstrução do templo é o Senhor X, o anticristo. Por quê? Porque ele é o único que vai fazer um acordo de paz entre Israel e o Oriente Médio. Aí depois da reconstrução do templo, depois que eles começarem a voltar ao seu sacrifício, eles vão pensar que o Senhor X é Deus, é o Messias. Mas quando o Messias, o anticristo, sentar no trono, a Bíblia fala que ele vai blasfemar. E quando ele começar a blasfemar, o povo de Israel vai abrir os olhos e vai dizer: fomos enganados. Ele não é o Messias. Então é aí que vai ser desfeito o acordo, e aonde que daí o próprio anticristo vai também perseguir o povo de Israel. Porque não é de hoje, não é de ontem e não é de antes de ontem que querem eliminar o povo de Israel. Quando se fala eliminar, eles falam em sumir do mapa. Entendeu? Eles querem riscar o povo de Israel do mapa. E quando nós entendemos de riscar o povo de Israel do mapa, a gente entende que muitos têm que morrer. Inclusive mulheres e crianças. Bebês que se forem nascer israelitas têm que morrer. Isso já aconteceu lá na época de Moisés. E como aconteceu também quando nasceu o Senhor Jesus. Onde que foi morto todas as crianças do século masculino. Então veja que o povo sempre foi perseguido. Por quê? Porque Satanás odeia o povo judeu. Satanás odeia. Então ele começa a perseguir o povo de Israel até nos dias de hoje. E ele coloca pessoas para ir contra o povo de Israel. Para ir contra os judeus. Por quê? Porque essa mulher é unicamente, sim, o povo de Israel. É judeus. Então, essa mulher representa os fiéis de Israel. Não é todos, somente os
os fiéis, somente aqueles mesmo que é de Deus, somente aqueles mesmo que obedecem à lei de Deus, que são rígidos mesmo com as coisas de Deus. Então, essas são as mulheres perseguidas, porque Satanás persegue aqui, como diz a Bíblia, a mulher. Então, o dragão é Satanás. Então, veja como é que é. E já no capítulo 7, do versículo 7, perdão, ele já fala praticamente de uma batalha no céu. João tem uma outra visão. Aí ele vê aquela batalha no céu. E o que ele vê é o que já aconteceu lá em Israel, lá no livro de Isaías, do capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Que eu vou ler rapidamente depois para você. Mas só para você entender aqui sobre essa batalha do céu. Veja só, do versículo 7, diz assim, olha só. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então veja que aqui é óbvio que houve essa batalha no céu. Tanto é que o Deus de Israel, ele nem sequer se deu ao luxo de se levantar do trono e expulsar Satanás de lá dos céus. Ele mandou apenas um anjo, chamado Miguel. Apenas um, chamado Miguel. E antes de se tornar Satanás, Diabo, Dragão ou Antiga Serpente, ele se chamava Lúcifer. Parece que a palavra luz é uma palavra meio que pesada, mas Lúcifer significa anjo de luz. Então era ele que regia os corais lá nos céus. Era ele que dominava, que cuidava dos anjos, que era praticamente como se fosse chefe ali dos anjos e tudo. Mas ele queria ser mais do que Deus, ele queria levantar o trono acima de Deus. O orgulho entrou no coração de Lúcifer, que fez com que acontecesse essa batalha no céu. A gente olha aqui a batalha no céu, parece que houve aquela guerra, né? Briga daqui, morte dali, espada daqui, fogo de lá. Não. Não. Simplesmente Miguel chegou lá, expulsou ele, derrubou ele, venceu ele, derrubou. E quem estava seguindo, né, a Satanás, também foram expulsos do céu. E para eles não tem mais arrependimento, não. Não há mais salvação para eles, não. Eles praticamente já estão condenados. Para você entender, o ser humano ele está praticamente igual, porque ele vive buscando ser seu próprio Deus, pois rejeita a ideia de ter alguém acima dele. Veja que o ser humano é assim. Então essa falta de humildade e de incapacidade de muitos reconhece que Deus é maior, tem uma única origem, ou seja, o espírito do próprio Satanás. E o que tem de pessoas orgulhosas, o que tem de pessoas que são cheios de orgulhos, e o que tem de pessoas que são cheios de avareza, pessoas que não aceitam Deus, não aceitam a palavra, perde tempo até nas redes sociais só para falar mal de igreja, só para falar mal de pastor, só para criticar uma igreja, só para criticar o pastor, mas não lê a Bíblia, não pratica a palavra. Se diz que é religioso, se diz que tem a sua religião, mas não tem Jesus. Se diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo. Se diz e pede perdão, mas não perdoa aqueles que ofendem. Quer dizer, são pessoas que têm o espírito de Satanás. São cheios de pessoas orgulhosas, cheios de si. Aqueles que se dizem, eu fiz isso pela força do meu braço.
Eu fiz isso pela minha própria inteligência. Eu estudei para fazer isso. Eu sou inteligente. Quer dizer, nada é vinda de Deus para essa pessoa. Nada é vinda de Deus. E Lúcifer agiu desse jeito. Ele queria ser mais do que Deus. E o que tem de pessoas que ainda se dizem serem seus próprios deuses. Quer dizer, pessoas que não têm vida com Cristo, pessoas que simplesmente faz as coisas do seu jeito, não aceita a palavra de Deus, só quer ouvir sobre amor, 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 mas não entende nada sobre o amor de Deus. Até falo, como eu disse, ai, Deus é amor. Até falo, Deus é amor. Eles acham que falando Deus é amor vai livrar a pessoa do inferno. Não vai. Vai para o inferno mesmo sabendo que Deus é amor. Porque além de Deus ser amor, Ele faz justiça também. Ele faz justiça. Ele faz justiça. Por isso que eu falo que a religião enganou muitos de vocês há séculos. Como eu estava falando da mulher dragão aqui, que muitas pessoas falam, ah, essa daqui é a Ave Maria. Não tem nada de Ave Maria, não. Ah, mas era a mãe de Jesus. E as pessoas não lerem a Bíblia. Quando acabou o vinho, o primeiro milagre do Senhor Jesus foi a transformação da água em vinho. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus, a Maria, chegou e falou bem assim, filho, acabou o vinho. Jesus olha para a mulher, para ela, e diz assim, o que tenho eu contigo, mulher? Jesus falou isso. Não seria uma falta de respeito um filho falar isso com a própria mãe? Chegar e dizer, o que tenho eu contigo, mulher? Né? Imagine, chama tua mãe, ô mulher, o que tenho eu contigo, mulher? A tua mãe vai, se tiver uma havaiana nos pés ali, ela vai fazer voar na tua cabeça, que você tem que respeitar. Mas ele não. Jesus falou, o que tenho eu contigo, mulher? Por quê? Para que ninguém olhasse e pensasse, ah não, eu vou pedir tudo para Maria, porque a Maria é mãe de Jesus, então Jesus vai fazer tudo que a Maria pedir. É essa mensagem que Deus, o Senhor Jesus já estava dando ali. Quando Jesus foi crucificado na cruz, Maria estava lá chorando, claro, é filho dela. Aí Jesus chega e fala assim, naquela cruz, por isso que eu falo, vocês não lêem a Bíblia. Aí tem gente que quer discutir, quer argumentar e discutir, mas não lê a Bíblia. Quer discutir com quem lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Jesus olhou para João e disse assim, eis aí a tua mãe, ou seja, cuide dela. Você é o filho legítimo, cuide dela. Aí olha para Maria e fala, mulher, ele não falou mãe, mulher, eis aí o teu filho. Por isso que Jesus, quando esteve na terra, ele tinha uma mãe terrena, mas não tinha pai. Jesus hoje, lá nos céus, sendo do lado do trono de Deus, hoje ele tem pai, mas ele não tem mãe. Então esse papo furado de Virgem Maria daqui, Virgem Maria dali, é uma religião que enganou. Até porque depois que Jesus nasceu, Maria teve relações sexuais normal com seu marido, que nasceu daí os outros filhos. O único que não nasceu de uma relação sexual foi justamente o próprio Senhor Jesus, e nem poderia. Por isso que ela foi uma mulher apenas agraciada. Poderia ser uma tal de Marta, uma tal de Ana, uma tal de qualquer nome, Francisca, Raimunda, mas não, foi a tal de Maria. Mas depois disso, ela manteve a sua relação normal e teve outros filhos. Então, você vê que de virgem já não é mais nada. Já não tinha mais nada de virgindade ali, não.
Então veja como que a religião te enganou. Por quê? Porque você não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, você não ora a Deus. Você não pede as coisas para Deus te mostrar. Você só acredita naquilo que falam para você. Mas acompanhar na Bíblia não fala. Não fala. Então o povo cai nessa enganação. Aí houve essa guerra no céu. Houve essa batalha no céu. Por quê? Por causa disso. Por causa disso. E a rebeldia de Satanás, de Lúcifer, né, levou a expulsão tanto dele como também dos seus anjos do céu. Quem é rebelde ao domínio da soberania de Deus é como se estivesse praticando bruxaria, ou seja, está servindo ao diabo. Quem se rebela contra as autoridades estabelecidas por Deus está fazendo as obras do diabo. E o que tem gente que se levanta contra pastor, o que tem gente que se levanta contra os missionários, presbíteros, diáconos, obreiros, pessoas que são homens usados por Deus para pregar o evangelho. E tem muita gente que se levanta contra esses homens de Deus, contra essas mulheres de Deus. E justamente a maioria dessas pessoas são pessoas que não lêem a Bíblia, que batem no peito, que dizem que tem a religião, que acreditam em outros deuses, certo? E se levanta contra pastores. Se levanta, claro, não estou dizendo que todos os pastores também são santos. Há aqueles que estão no nosso meio, com pele de ovelha, mas está vestido de lobo. Há aqueles que estão no nosso meio, que obviamente foram enviados por Satanás. Mas isso é um assunto que não se deve a qualquer pessoa, não. Tanto é que o próprio Deus de Israel vai tratar com essas pessoas, principalmente que sobem no altar, que enganam as pessoas, certo? Que está enriquecendo nas costas das pessoas, que não está pregando o verdadeiro evangelho, que está querendo se enriquecer através do evangelho. Então, o que tem de gente assim? Por isso, amados, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque muitas das vezes você acha que está fazendo a coisa certa, mas de repente você está agindo de forma errada e indo contra Deus. Uma vez, eu vou contar um relato que aconteceu comigo. Eu sofri aí por quase um mês uma retaliação espiritual. Uma retaliação espiritual. Porque eu tinha um caderno de oração, na época eu era diácono, eu tinha um caderno de oração que eu mesmo criei lá para a igreja, e o povo colocava lá, a gente ficava orando. E certa vez eu peguei esse caderno e entrei nos grupos do WhatsApp, falei também no Facebook, para as pessoas darem os nomes dos seus pastores, que eu iria começar a orar pelos pastores, que eles me passassem o nome, que eu ia orar por eles. Aí o povo foi dando o nome dos seus pastores. Foi dando, e eu fui colocando. Nossa, encheu umas 5 páginas só de nome de pastores. E por uma semana, na oração da meia-noite, por uma semana, por 7 dias, 7 meia-noite, orando somente por eles. Dava meia-noite, eu fazia isso na live, orando na live ainda. Fiz isso no Facebook na live, né, orando por eles, pelos esses pastores. E depois que encerrei a oração, na outra começou uma semana de retaliação. As coisas começaram a dar tudo errado. Eu não estava entendendo o lado espiritual. Aí um pastor amigo meu chegou e falou bem assim: ó, pastor, eu vou falar algo aqui que o que está acontecendo contigo. Porque eu sei que você também pegou meu nome, eu dei também o meu nome, tá? Mas aí eu não falei nada, então eu preferi deixar para você poder entender como que é o mundo espiritual. Você está sofrendo uma retaliação. Por quê? Porque tem nome de pastor que você estava orando que Deus estava tratando pessoalmente.
Tem pastores ali que provavelmente são pedófilos. Tem pastores que você estava orando ali que cometeu muita injustiça. Como também tem pastores que você estava orando que desagradou muito a Deus, que está no pecado e está enganando pessoas. E obviamente, se você começou a orar por essas pessoas, você estava indo praticamente contra Deus. Claro que Deus não retalhou você. Por quê? Porque Deus entendeu o que você quis fazer. Você não fez a coisa errada. Você estava orando, mas você não sabia. Então, antes de fazer qualquer coisa, preste bem atenção. Ore primeiro. Ore a Deus primeiro se você pode ou não fazer isso. Porque às vezes existem nomes que a gente pega e a gente vai orar. Porque tem pessoas que mandam, falam, pastor, ora por mim, que está acontecendo isso, isso, isso. E é crente. Tem dias que eu já peguei nome, que eu fui orar e eu não consegui orar. Por quê? Porque o Espírito Santo não deixou. Por quê? Porque se está acontecendo isso com tal pessoa, é porque o próprio Deus está tratando pessoalmente com a pessoa. Então nós não devemos interferir. E isso, meus amados, aconteceu. Então, veja só. Por quê? Então, se eu estou indo contra alguém que está servindo a Deus de fato e de verdade, eu estou indo contra Deus. Mas se eu estiver orando para uma pessoa, falando a Deus e não sei o que, derruba Satanás e tal, na vida dessa pessoa e tal, de repente eu estou impedindo, querendo impedir a Deus de agir na vida de certas pessoas, porque Ele está tratando pessoalmente. Tratando pessoalmente. Então o que nós temos que fazer é orar a Deus. Olha só como que foi lá em Isaías. Você vê que João, ele falou sobre esse que nós estávamos lendo agora. Olha só. Aí diz bem assim em Isaías, dessa batalha do céu que nós estávamos falando. Bem assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Bonita, né, essa palavra, né? Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então veja que o orgulho pressionou de vez Satanás para o inferno. Então não tem volta mais. Tem que tomar cuidado com o seu orgulho. Temos que ser mais humildes uns com os outros. Temos que ser mais humildes com as pessoas. Parar de ser arrogante. Parar de ser melhor do que um, melhor do que o outro. Só porque você tem um carro melhor do que o teu vizinho, não significa que você é alguém importante. Ou porque você tem um cargo melhor, ganha um salário melhor, não significa que você é a tal pessoa. Quanto mais baixo, mais será exaltado por Cristo. Mas quanto mais se exaltar, mais vai ser humilhado. E o Lúcifer, ele foi expulso do céu. E agora, ele luta com todas as suas forças para levar muita gente com ele para o inferno. Ele sabe. Ele sabe o que está escrito no Apocalipse. Ele sabe tudo que está aqui. Ele sabe que já está no inferno. Ele sabe que não tem jeito mais. Então de tudo ele sabe. Só que ele não desiste. E ele continua. Ele não desiste e ele continua. Até levar muitas pessoas para o inferno. Inclusive, ele está conseguindo fazer isso. Principalmente pessoas que se dizem religiosos. Às vezes eu converso com pessoas e falo, é que você mudou de religião. Eu falei, eu não mudei de religião, eu nunca tive religião. Quem disse que Jesus é religião? Quem disse que servir a Cristo é religião? Quem disse isso para você?
A Bíblia fala unicamente que a única religião, sabe qual é? É cuidar dos órfãos, é cuidar da viúva. Se você se acha, eu tenho a minha religião, então vai falar de Jesus então agora para o teu vizinho. Se você que se diz uma pessoa que se diz que tem a tua religião, sai agora dessa transmissão, vai lá e fala de Jesus para o teu vizinho. Se você diz que tem a sua religião, que você é uma pessoa religiosa, então vai lá cuidar dos órfãos, das viúvas, vai evangelizar, vai falar da salvação, prega o evangelho então. Porque tem gente que se diz tão religioso, ainda continua fumando, continua bebendo, porque tudo que faz mal para a saúde é pecado, porque o teu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai habitar de dentro de uma pessoa que lá dentro tem fumaça? Que bebe, tá fedendo cachaça, fedendo cerveja por dentro, tá podre já até o fígado. Pulmão então nem se fala. Tá entendendo? É a religião. É a religião. Se diz tão religioso, mas ainda mente, ainda engana, fala palavrão. Quem se converteu de fato, de verdade, abandona todas essas coisas terrenas. Ele não mente mais, não dá falso testemunho, não fala mais palavrão. E olha que eu já vi cristão conversando comigo falando palavrão. Fica nervoso, solta um palavrão. Quer dizer, é o homem natural, não é espiritual. Não nasceu da água e também não nasceu do Espírito Santo. Você que está na minha página do YouTube, o celular está descarregando mesmo, pessoal. Mesmo carregando, mas ele está descarregando. Eu tenho que arrumar uma bateria. Ele já está em 29%, tá? Se ele desligar, vai lá para a minha página do Facebook imediatamente, tá? Imediatamente. Só você lá na página lá, só escrever lá Gerdau Toyomasu, tá? Que vai aparecer lá, Gerdau com L, vai aparecer lá, tá? Aí você vai entrar aqui no meu Facebook, tá? E aí depois, se eu ver que o conteúdo não fechou, aí eu vou baixar aqui pelo Face, depois amanhã mesmo eu já lanço na minha página do YouTube. Então, para você entender, pessoal, então, a pessoa se diz religiosa, tudo cheio de si. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo fulano, eu ajudo cicrano. Meus irmãos, tem gente que vai para o inferno, nunca fumou, nunca bebeu, foi um ótimo marido, foi uma ótima esposa, um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho, mas mesmo assim vai para o inferno. Um ótimo trabalhador. Sabe por quê? Porque nunca aceitou o Senhor Jesus como o único e salvador exclusivo da sua vida. Porque quando aceita o Senhor Jesus como o único salvador exclusivo da sua vida, ele não divide a fé com a Maria, com a Aparecida, com São Jorge, com o fulano, com o Francisco, com o Beltrano, com o Jaspion, com o Changeman, com o Batman, com o Superman. Ele não divide a sua fé. A sua fé é unicamente no Senhor Jesus. Unicamente. O Senhor Jesus mesmo diz que Ele é o caminho. Não é a Maria, não é a religião, não é a igreja A, não é a igreja B. É Ele, o único caminho. É a única verdade absoluta, que é o Senhor Jesus. Porque os outros deuses é a mentira absoluta. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele fala, ninguém chega até Deus se não passar por mim. Então como que uma pessoa fala, eu vou lá com a Maria, aí eu vou lá com a Aparecidinha, eu vou lá com o fulaninho para chegar até Deus? Não vai. Não chega. Nem chega. O Senhor Jesus já disse, ninguém chega até Deus se não passar por mim. Você não chega
ao trono de Deus se antes de passar pela cruz, meu camarada. Então, se tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Esse tipo de coisas, essa palavra que eu estou pregando para você, não se fala em muitas igrejas não, a não ser a igreja que prega o verdadeiro evangelho. Quem está lá dentro, escuta e ouve, diz glória, aleluia, e aceita Jesus, amém, está salvo. Mas tem aqueles que saem com raiva e não volta mais, porque não aceitou a palavra. Não aceitou. Mas depois que se perder a salvação, não é por culpa da palavra, é porque rejeitou a palavra. Rejeitou o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Está em 18%, pessoal. Vai encerrar aqui no YouTube. Vai encerrar. Então veja só. Ou você entrega a vida para Cristo, ou você vai perder a salvação. Porque esse negócio de chegar e dizer, que no final de tudo Deus vai salvar, é mentira. Porque se Deus fizer isso, ele se torna injusto. Porque tem aqueles que abandonou tudo para seguir a ele. Tem aqueles que mudou de vida, mudou de caráter, abriu mão de muita coisa para seguir a Cristo. Como é que Deus vai salvar uma pessoa que nem sequer mudou uma unha pelo Senhor Jesus? Você acha que Deus vai ser injusto com isso? Não vai, irmão. Não vai. Porque se assim fosse, então nem precisava eu ser pastor. Então eu continuava a vida que eu estava, que daí no final de tudo ele me salvaria. Mas se fosse tudo isso, então desde que nós conhecemos a Bíblia, então tudo aqui é mentira. Porque a pessoa que mais falou do inferno aqui na Bíblia é o próprio Senhor Jesus. Então se fique esperto com isso. Eu não gostei do que se falou. Aí o problema não é meu. Eu só simplesmente prego o evangelho. Se a pessoa gosta ou não gosta, estou nem aí. A palavra é essa, pronto e acabou. E não há quem mude. Não há quem mude. E o Espírito Santo, quando ele quer usar, ele pega pesado mesmo. Para ver se a pessoa se desperta. Para ver se a pessoa toma atento. Para ver se a pessoa faça alguma coisa. Então é fácil falar de amor. Para você entender. Jesus olha para Pedro e fala bem assim. 3 vezes, né? Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Eu amo. Segunda vez, Pedro fala. Segunda vez, Jesus fala. Pedro, tu me amas? Aí Pedro de novo. Sim, Senhor. Eu te amo. Mas na terceira vez, o Senhor Jesus chega e fala. Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia fala, né, que nessa terceira vez, ele ficou triste e ele falou assim, Senhor, claro que eu te amo. Aí a religião, ou alguns pregadores, falam que Jesus falou 3 vezes para Pedro se ele me ama, só porque Pedro negou ele 3 vezes. Mas na verdade, não é isso daí. Não é isso daí. Se você se diz uma pessoa que é de Deus, se diz cristão, será que você realmente ama a Deus? Vamos fazer uma prova agora? Não sei se vai dar tempo aqui do YouTube, mas vamos fazer uma prova agora? Será que você realmente ama a Deus? Porque quando o Senhor Jesus falou com Pedro nesse sentido, ele falou em grego. Ele falou em grego, na língua grega. Ele falou em eros, philos, que são amor. Eros, philo e ágape.
É como Jesus chegasse em grego e falasse assim: Pedro, mielos mi. Pedro, mi filos mi. Pedro, mi agape mi. Agora, por que Jesus usou essas três palavras? Eros, filos e ágape. Porque amor eros é o amor de homem para mulher e de mulher para homem. Aonde nasce casal, que se casam, que fazem loucuras por amor. Então, quando o Senhor Jesus falou essa primeira palavra para Pedro, é como se dizia: você farias loucuras de amor por mim, Pedro? Você faria coisas inacreditáveis por mim, Pedro? Você largaria tudo por mim, Pedro? Largaria? Veja só como que é as coisas. Aí, filos é aquele amor de pai para filho, de filho para pai, um amor familiar. É como se você chegar e falasse: Pedro, você faria de tudo para cuidar da família por causa de mim, pelo meu nome. O amor ágape é como eu chegasse dizendo: tu me amas mesmo, Pedro? Eu amo. Por quê? Porque o amor ágape é um amor que não se cobra nada de ninguém. Então, se você não tiver o filos, o eros, filos e ágape, então você não ama de fato, de verdade, o Senhor Jesus. Porque amar Jesus é loucura de amor por Ele. Você ama Ele de fato e de verdade, se faz loucuras. Você briga pelo Evangelho. Você não briga para defender Jesus, porque Jesus não precisa de defesa de ninguém. Somos nós que precisamos que Ele nos defende. É você morrer por causa do amor de Cristo. É você morrer por causa do Evangelho. É você morrer por causa disso daqui. Você vai preso por causa disso daqui. Você vai morrer por causa disso daqui. Vão arrancar tua cabeça por causa disso daqui. Você vai perder um emprego por causa disso daqui. Você vai até ser perseguido por causa disso daqui. Por causa da palavra. Então você acha que é fácil seguir o Senhor Jesus? Você acha que é fácil servir a Cristo Jesus? Não é, não. Não é. Mas quem quer mesmo ser salvo, vai fazer de tudo. E vai até o fim da sua vida. Seja para o arrebatamento, ou seja mesmo da vida para a morte. E o que é interessante, que do versículo 10 do capítulo 12, tem três coisas aqui interessantes na Bíblia que nos ensina como vencer a Satanás. Olha só, Apocalipse do capítulo 12, versículo 10, diz assim: e eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Olha só que interessante. Veja que a Bíblia aqui mostra como nós devemos vencer a Satanás. E isso daqui tem que ser realmente coisa de cristão. Irmão, antigamente não existia o cristianismo. Antigamente se falava o caminho. Depois que surgiu a palavra cristão, por causa de Cristo, Jesus Cristo, daí saiu o cristão. Depois que surgiu tudo isso, aí que virou o cristianismo. Inclusive no Brasil tem aí mais de 99% das pessoas se dizem cristã, mas eu nunca vi
Nunca vi cristão dizer que é religioso. Cristão não é religioso. Ser cristão é seguir a Cristo, e ninguém está seguindo a Cristo, não. São poucos. Existem poucos verdadeiros cristãos. Ser cristão é ser pequenos Cristo. Tudo bíblico. Está na palavra. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia que o Espírito Santo te ensina. Então olha só. Como nós devemos vencer a Satanás? Então, ou seja, primeiro, pelo sangue do Cordeiro. Eu só venço a Satanás e os seus demônios com o sangue do Cordeiro. Então, obviamente, se refere ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz, e que isso significou para a nossa batalha contra Satanás. Então eu sei que o Senhor Jesus morreu por mim. Eu sei o que Ele fez na cruz do Calvário por mim. E eu sei o que Ele fez por mim. Por isso que eu estou aqui, para servi-lo, servir a Jesus. Então, quando Satanás vem para cima, quando o seu demônio vem para cima, eu já estou coberto pelo sangue de Cristo. Porque foi o sangue dele que nos libertou. Foi o sangue dele que nos comprou. Foi o sangue dele que deu essa salvação para todos nós. Mas nem todos estão abraçando. Ele deu. Ele deu. Mas nem todo mundo quer. Porque a salvação é de graça. Não se cobra nada por isso. A única coisa que se tem que fazer é dar sua vida para Ele. É você se converter ao Senhor Jesus. Aí sim, pode ser que seja salvo. A segunda é a palavra do seu testemunho. Ou seja, inclui a nossa confissão da palavra de Deus, não apenas de boca, mas por provas inequívocas de que vivemos essa palavra e cremos nela. Então eu só posso conseguir vencer a Satanás e os seus demônios através do meu testemunho. Não estou falando de testemunho de cura, testemunho de um emprego, testemunho porque eu ganhei uma calça nova, um testemunho daqui, não. Testemunho de vida, testemunho de transformação. É um testemunho que você não mente mais. É um testemunho que você não usa mais droga. É um testemunho que realmente você mudou de vida. O que você é na igreja, você é em casa, e o que você é em casa, você é no trabalho, o que você é no trabalho, você é a mesma pessoa em todos os lugares. Esse é o testemunho de Jesus. E esse é o seu testemunho. Esse tem que ser o nosso testemunho. Então a única forma de eu vencer a Satanás é com o meu testemunho de transformação de vida. De que eu estou sendo com você nesse exato momento, depois da transmissão eu continuo sendo a mesma pessoa, servindo a Jesus, praticando a palavra, mesmo sendo um pecador, mas eu não fico na prática do pecado. Eu tenho que fugir disso daí. Eu tenho que me afastar disso daí. Eu não posso ter duas caras. Eu não posso ser o Batman, certo? E depois o Capitão América. Eu não posso ser o Bruce Wayne agora e depois encerrar a transmissão, virar o Batman. Não, eu tenho que ser a mesma pessoa. E isso, obviamente, a gente consegue vencer a Satanás pelo nosso próprio testemunho. Porque o que Satanás consegue tentar fazer é investir o teu passado contra nós. Ele pega o passado e investe contra nós. Mas você fazia isso, você fazia aquilo. Tem gente que já chegou e falou para mim, nossa, depois que aprontou um monte, agora anda com a Bíblia debaixo do braço, como se tudo, nada aconteceu. Não é bem assim. Antes de ser pastor, antes de ser alguma coisa com Cristo, eu tinha uma vida lá no passado, como todo mundo tem, e como todo mundo já teve. E mesmo aqueles que nascem, digamos, no berço evangélico,
Cedo ou tarde ele vai lá para o mundo, cedo ou tarde ele vai praticar alguma coisa errada. Ainda mais se não tiver encontro com Cristo, não tiver uma intimidade com Jesus. Cedo ou tarde vai. Para que venha reconhecer que só Jesus é o Senhor. Que só Deus é Deus e mais ninguém. Que só existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e mais ninguém. Passou disso, vem do maligno. Vem do diabo mesmo. Vem do próprio Satanás. Para enganar as pessoas. E a gente vai falar sobre o engano do capítulo 14 no próximo sábado. Onde a gente vai falar sobre o largar da ira de Deus. Os enganos que está acontecendo. Então é a única forma. E a terceira é não amar a sua vida até a morte. Ou seja, isso na verdade não é uma fé meramente social, como muitos vivem. Conveniente é uma fé herdada dos pais, esse tipo de fé. É uma fé emotiva, que recuava por qualquer tribulação. Tem que ser uma fé que se valoriza acima da própria vida. Você morreria por causa da palavra? Morreria ou não morreria? Só por causa disso daqui, desse livro. Você morreria? Porque o que pode vencer também a Satanás é a minha vida até a morte. É não amar a minha vida acima de tudo, acima de Deus. É eu morrer pelo Evangelho. É eu morrer pelo nome do Senhor Jesus. É eu morrer por causa da palavra. Então a minha fé não pode ser uma fé emotiva. Não pode ser uma fé meramente social. Que é uma fé herdada dos pais. Não. Eu tenho que ter uma fé fervorosa. Eu tenho que ter uma fé firme. Eu tenho que viver a palavra. Eu tenho que viver essa fé. Então isso eu consigo vencer a Satanás. Com o sangue do Cordeiro, com o meu testemunho e também com a minha fé. Não baseada numa religião, mas baseada unicamente de uma vida de entrega para Jesus. Fora isso, não consegue vencer. Porque Satanás, quando ele vem com tudo. E aí vem o título, que a guerra chega até nós. Vamos ler o versículo 13? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a varão. Quem era a mulher? Israel. Depois que Satanás foi lançado na terra, ele resolveu perseguir Israel, porque Jesus nasceu dali. A salvação veio do povo judeu. A salvação veio desse povo, irmãos. Irmão, nós somos agraciados, sabia? Porque na verdade, biblicamente falando, a salvação não era para nós. Não para nós os gentios. A salvação, na verdade, era somente para os judeus. Deus, ele trata Israel como a meninas dos olhos dele. E isso é bíblico. Então é como você furasse e querer furar o olho de Deus quando vai contra esse povo. Nós temos que orar para aquele povo. A Bíblia fala que se nós orar pelo povo de Israel, orar pelos judeus, orar por eles, as bênçãos vêm dobradas em nossas vidas. Porque a salvação veio de lá. Por causa deles que rejeitaram Jesus na época, que o Evangelho chegou até nós. Que nós, os gentios, temos mais fé e temos mais certeza da nossa salvação do que o do próprio judeus. Para você ter uma ideia.
Então a salvação veio até nós por causa deles lá, por causa dos judeus. Então Satanás, ele procura destruir a mulher, ou seja, ele procura destruir a Israel, e todos aqueles que aceitarem a Cristo serão vigiados, serão perseguidos por Satanás e pelos seguidores do anticristo. Então, a partir do momento quando você entrega a sua vida para Jesus, aceita Ele como o único e salvador da sua vida, você não vai viver um mar de rosa. Você vai viver uma guerra. Uma guerra espiritual. O diabo vai vir com tudo. Ele não vai querer te perder. Ele não vai querer perder você. Ele vai vir com tudo. Ele vai partir para cima. Como ele está partindo para cima do povo de Israel. Até no dia de hoje. Pode ver esses ataques que acontecem lá. Pode ver. Por quê? Porque ele odeia aquele povo. Porque Jesus veio de lá. Por isso que Israel, ele é o relógio do mundo. Se Israel estiver em paz, as nações também estão. Mas a partir do momento que Israel estiver em conflito, o restante de todas as nações está também em conflito. Por isso que quando começou essas guerras lá, pode ver, agora está tendo rumores de guerra em vários lugares. E não é a primeira, segunda, nem terceira, nem quarta vez que antes de fechar esse ano, que a gente já ouviu falar mais de 10 vezes que está para estourar uma terceira guerra mundial. No ano passado, no ano retrasado, só se falava em guerra mundial quando algum pregador pregasse ou falasse alguma coisa. Mas agora não. Agora não é pregador que fala. São os próprios líderes das nações que estão falando. São esses conflitos que estão acontecendo que pode estourar uma guerra. Israel, nesse exato momento, está em guerra lá. Contra aquele povo lá do Oriente Médio. Porque eles querem eliminar. Só que é um povo que também não perde a guerra. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de Israel. É o Deus de Israel, é o povo dele. É o povo dele. É o povo dele, pertence a ele. E ele vai tratar com o povo dele pessoalmente, logo, logo, no período da grande tribulação. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ó, observa que Deus não conduziu a um bosque, nem a montanha e nem ao Campo Verde. Você vê que Deus aqui conduziu a mulher em outros lugares. Mandou para o deserto. Não mandou para um bosque, não mandou ir para uma montanha, para um Campo Verde, não. Mandou para outros lugares. Para você entender como funcionam as coisas, os livramentos divinos nem sempre acontecem em lugares agradáveis ou de formas deleitosas como a gente acha. Ele permite que sejamos conduzidos ao deserto, que sejamos conduzidos à fornalha de fogo, que sejamos conduzidos também à cova dos leões, mas sempre nos livra. Então o livramento de Deus é assim, irmãos. Então ele conduziu esse povo ao deserto. Então ele não mandou para um lugar legal, um bosque, não. Mandou lá para o desertão. Para que ali realmente seja livrado o povo de Israel. Como aconteceu com Daniel.
Daniel, ele depois de anos de sua vida, depois já de velho, fizeram um complô contra ele, usaram a própria palavra contra Daniel. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Poxa, naquele momento, Daniel podia dizer, depois de tantos anos, Senhor, te sirvo, agora eu vou morrer aqui, na boca dos leões. E o que aconteceu? Deus livrou ele. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor deu mais 2 chances para eles. E eles não foram lá, não negaram a fé, ficaram de pé e não se curvaram. Mas mesmo assim foram lançados na fornalha de fogo. Quer dizer, não morreram, mas eles foram para a morte mesmo por causa do evangelho. E o que aconteceu? Ele mesmo assistindo, ele falou, ué, não era 3 que nós julguemos na fornalha? Perguntando para o outro. Sim, rei, foi 3. Pois é, mas eu estou vendo 4 pessoas ali. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus saiu do trono dele, desceu lá na fornalha, desamarrou aqueles 3, e a Bíblia fala que não teve queimada nada, nem cabelo queimou, nada, não aconteceu absolutamente nada, nem cheiro de queimado ficou. Nabucodonosor saiu para fora e ele saiu inteiro. Diz que estavam dançando lá dentro, imagine, dançando no meio de uma fornalha. E muitas das vezes nós somos lançados ao deserto para muitas provações da nossa vida. Eu já fui várias vezes para o deserto, Deus me jogou várias vezes no deserto. Por várias vezes eu reprovei, mas por várias vezes também fui aprovado. Aí tem pessoas que falam, ai, o diabo me jogou para o deserto. O diabo não joga ninguém para o deserto, quem joga é Deus. Para que você venha aprender. Moisés, ele teve todo o conhecimento do deserto. Para depois conduzir o povo. E veja que a única salvação do povo ali foi da onde? De frente ao Mar Vermelho. O mar estava ali. Aí o povo reclamou, trouxe nós aqui, Moisés, para nós morrer. Mas para que o mar fosse aberto e o povo passasse pelo aquele mar. E depois que o povo passou, o mar se fechou e pegou todos os cavaleiros do Egito, né? O rei do Egito e mais todos eles, no meio do caminho, já estava atravessando o Mar Vermelho. Então veja que Deus faz esse tipo de livramento. Os caras lá que inventaram coisas contra Daniel, que jogaram Daniel na cova dos leões, Deus foi lá e livrou. Quando o rei mandou Daniel sair para fora, imediatamente os mesmos que foram contra Daniel foram jogados nas covas dos leões. A Bíblia fala que nem deu tempo deles entrar, os leões já atacaram, esmigalharam todos os ossos deles. E o que foi o pior foi a família junto. Por quê? Para que lá na frente não haja vingança ou alguma coisa parecida. Então veja que essa guerra ela chega até nós e nós lutamos contra as ideologias, nós estamos lutando contra muita coisa. Lutando contra os falsos profetas, contra Satanás e seus demônios, lutando para livrar almas das garras do diabo. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa luta, essa é a minha luta, como pregador do Evangelho. Então eu tenho as minhas lutas, tem as lutas das minhas famílias, tem a luta do povo que a gente pega. Então o trabalho é mais dobrado. E os demônios são maiores, de volumes maiores ainda. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos lutando com os principados e potestades. Há uma guerra espiritual entre nós. Há uma guerra no nosso meio. E essa guerra já chegou até nós. E nós temos que permanecer firme na palavra, na oração, na fé.
Há uma guerra espiritual. Enquanto está tendo briga política de pessoas que brigam por causa de política, a esquerda daqui contra a direita dela, há uma guerra espiritual por detrás daquilo ali. Enquanto as pessoas brigam e se matam por causa disso, nós estamos numa guerra espiritual, que é bem mais pior do que se possa imaginar. Porque os principados e potestades são eles que dominam os governantes. São eles que dominam os políticos. São eles que fazem que eles dominam todos eles. Por isso que a nação brasileira hoje está sofrendo. E sempre sofreu. Por isso que as nações estão sofrendo. Porque as potestades estão dominando. Dominando. E eles comandam tudo. E aí nós temos que ir para uma guerra espiritual, lutar contra esse ser espiritual, lutar contra as ideologias, lutar contra até governo sendo usado por Satanás. Não digo lutar de sair na rua, fazer bagunça e tal, como fizeram por aí, não. Crente não faz isso, cristão não faz isso. A luta dele é espiritual. Ele sabe o que tem por detrás daquilo ali. Nós sabemos, quem é espiritual, nós sabemos o que está por detrás daquilo ali. É a mesma coisa, por que existe aquela briga de Lula com Bolsonaro, Bolsonaro com Lula? Há uma guerra espiritual ali que só nós só nós conseguimos ver. Nem eles mesmos vê, e muito menos quem fica ajudando nessa briga, que entra nessa confusão, consegue enxergar. Mas nós conseguimos. Por quê? Foi o que eu li ali na frente, no início. Satanás, ele quer dominar, ele quer poder, ele é astuto. Então ele quer comandar tudo. Ele quer mandar em tudo. E obviamente que ele precisa de pessoas para isso. Pessoas que dão acesso a ele, para ser usado por ele. Como nós somos usados por Deus, ele também quer usar muitas pessoas para fazer o mal, para destruir com as pessoas, para destruir também com a nação e com todo mundo. Esse é o papel do diabo. Aí a nossa luta é isso. Então veja que a guerra já chegou até nós. E é uma guerra espiritual. É uma guerra. Para nós encerrar, o versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Veja só. Não prevalecendo contra a mulher, porque veja que Israel sempre vence. Então Satanás não prevalecendo contra a mulher, ou seja, contra Israel, então ele começa a dirigir os seus ataques às descendências dela. Ou seja, os cristãos, ou seja, a igreja. E quando nós entregamos a vida para Jesus, a gente acaba sendo descendente de cristão. Somos descendentes, fazemos parte da descendência do povo judeu. É como se nós dissemos que nós temos como pai da fé Abraão, que é conhecido como pai da fé, o pai das nações. Então aí que nós se tornamos os verdadeiros cristãos e verdadeira igreja. E aí que nós começamos a ter esse ataque. Por isso que muitos pastores são perseguidos, missionários. Por isso que nós pregamos evangelhos, tratam mal a gente, pessoas nos odeiam. Eles se acham que tem o direito de falar o que bem entender, como se lessem a Bíblia. É engraçado que a gente discute com pessoas que nem lê a Bíblia. Aí eu nem perco mais tempo. O bom mesmo é com quem lê a Bíblia. Aí é bom discutir. Aí é bom. Porque daí a gente vai ver se a pessoa é espiritual ou não. Porque afinal de contas, até o diabo, ele conhece a Bíblia. Tanto é que lá no deserto, ele usou palavras da Bíblia contra o Senhor Jesus. Ele usou a palavra também contra o Senhor Jesus. Então tem que saber o que está escrito. Então agora, o que acontece? Ele vem para cima de nós.
E como a gente vence de um lado, vence daqui, está na guerra e vai vencendo, vai brigando e vai vencendo, aí ele começa a usar pessoas para nos prejudicar. Aí tenta fechar as igrejas, tenta criar uma coisa aqui, uma coisa ali, usa um governante, usa um vereador, usa um prefeito, usa um presidente, senador, deputado, usa qualquer um para ir contra as igrejas. Processar a igreja, prender pastor e tudo mais. É isso. Por quê? Porque ele não quer que nós preguemos o evangelho, ele não quer que a gente fale a verdade, ele quer impedir que você seja salvo. Porque somente os salvos querem salvar os outros. E ele quer impedir isso daí. Ele quer impedir que você seja salvo. Por quê? Porque o povo, hoje, se sujeitam a uma vida promíscua de muita imoralidade. E a gente está lutando contra isso. Aí eles se sujeitam por ideologias marxistas, estão se sujeitando por adeptos à ideologia de gêneros e até mesmo do movimento LGBTQIA+. Estão se sujeitando à liberação das drogas, estão se sujeitando também para sexualizar as crianças, e sem falar dos abortos. Quer dizer, tudo contra a palavra de Deus, tudo contra o evangelho. Está tudo alinhado, como diz a música do Raul Seixas, né? Que ele canta, tem uma música do Raul que é bem assim, fazendo do jeito que o diabo gosta. Quer dizer, está tudo do jeito que o diabo gosta, está tudo do jeito que o diabo quer. Essas coisas que acontecem com o nosso Brasil, está tudo do jeito, da forma que o diabo gosta. Do jeito que está acontecendo nos outros países, está da mesma coisa, tudo isso. Então há uma guerra espiritual. E só os espirituais conseguem vencer essa guerra. Pelo sangue do Cordeiro, pelo seu testemunho, e porque também vai morrer por causa do Evangelho. Morrer por causa de Jesus. Por isso que o livro do Apocalipse 12, ele deixa bem claro que Satanás e seus demônios, eles não estão no inferno. Não ainda. Se vocês acham que ele está no inferno, não está não. Ele está na terra, onde lutam com grande ira contra o ser humano. O diabo tem consciência de que tem pouco tempo. E nós? Será que nós temos essa consciência? Então você tem que refletir sobre isso e mudar de vida. Tá bom? Eu fico por aqui agradecendo a você do Facebook, porque aqui do YouTube fechou o canal. Infelizmente descarregou a bateria. Eu agradeço a você por estar comigo aí até o final. Próximo sábado, às 7 da noite, mesmo no YouTube, mesmo no Facebook, eu estarei ao vivo. E a gente vai falar mais sobre isso. Muita coisa ainda vai acontecer do capítulo 14. Então a gente vai falar sobre um anjo que prega o evangelho, que é a última chance para o povo. Porque veja que Deus insiste ainda em salvar. Mas haverá a última chance, depois não tem mais jeito. Que é um anjo prega o evangelho, aí depois disso vem o lagar da ira de Deus. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima transmissão em nome de Jesus.